Boa tarde. A gente vai agora resolver a prova de desenho do noturno. Então, a primeira questão. Sempre é importante a gente ler o enunciado para ver o posicionamento correto das vistas. Então, represente vistas frontal superior e lateral direito do objeto simétrico apresentado segundo as normas da BNT. Então, quando ele fala lado direito, o que acontece? Relembrando aqui, se a gente tem a peça, lado direito, braço direito, frontal. Se ele está pedindo o lado direito, então quer dizer que a nossa frontal é a da esquerda. Então, eu vou ter esse posicionamento das vistas. Frontal superior, lado direito, à esquerda da frontal. Pensando na peça, se ela é simétrica, então a gente vai começar aqui pelo frontal. Verificar a escala da peça e o tamanho dos quadradinhos. Então, se a gente verificar para programar direitinho, para ela caber no espaço que foi lá adequado para ela. No caso aí da prova, se a gente adotar o quadradinho valendo 10, vai dar certinho. No caso aqui do meu espaço, eu vou ter que adotar o quadradinho valendo 20. Então, a gente começa pelos contornos principais. Como ela é toda 100 por 100, né? A gente vai fazer os cubos de 100 por 100. Lado direito, frontal, superior. Então, vamos lá. Se a gente for observar a nossa peça, eu vou fazer a frontal primeiro, vou fazer lá os recortes da peça. Então, eu subo uma altura de 30, para lá ando 60. 2, 4, 6, na altura de 30, faço o recorte. Esse é o primeiro recorte. Dentro dele, lá no fundo, tem outro recorte, lá atrás. Ando 2, o recorte é de 20 também, 20 e 20. Então, ele vai estar nessa direção aqui. A altura dele, ele vai até 60. 2, 4, 6, na verdade não, até 10 para baixo. Aqui assim. Conta lá o recorte, faz o recorte. Ele acaba descendo aqui, ele é uma parte oculta aqui por baixo. E tem a parede que continua. Esse chãozinho continua lá para o outro lado. E aqui em cima tem o recorte da peça. 2, 4, 6, também vai descer 10 para baixo. Daqui para cá. Vai ter esse rebaixo aqui. E esse rebaixo continua para o outro lado. Lá no outro lado tem outra janelinha igual a essa, que a gente vai ver só o tracejado no mesmo alinhamento. Então, só a parte tracejada. E aqui, como esse chãozinho está descendo, aqui atrás eu vou ver o tracejado dele também. Como a peça é simétrica, vamos reforçar a parte de fora, né? Fazer o contorno principal. Agora que a gente já fechou todos os elementos. Terminada a frontal, agora a gente pensa que a lateral é assimétrica, né? Então, o L que eu fiz aqui, eu vou fazer para lá. Conta 2, desce. A mesmo alinhamento, 3 para cima, vai para lá. Então, esse é o primeiro recorte da peça. A janelinha dela vai estar aqui, ó. 20, 20 para cada lado, desce, e ele avança 10 para baixo. Aqui no 10, tem lá o chãozinho, que atravessa a peça inteira. Ele começa do dentinho para lá, da portinha para trás. Aqui em cima, de novo o recorte. O recorte é de 10 e ele está alinhado aqui. 10 para baixo. Passa para lá, e embaixo dele a gente vai ver a outra portinha lá do outro lado. Então, essa seria a vista lateral. Aqui desce. Lateral direita, né? Lembrando que a lateral direita vai à esquerda da frontal. Superior, a gente pode rebater os pontos ou tem as medidas, tanto faz aí. Então, aqui no caso, a gente começa ela pensando lá. 60 por 60, tem o quadrado principal do recorte.
Aí aqui as janelinhas, né? Ó, rebato a janelinha daqui. Se eu for usar o 45 graus, puxo certinho aqui, 45 graus, e posso rebater os pontos de lá. No caso, a gente tem as medidas. Posso rebater a janelinha de lá até o 45 e faço ela aqui. Ou conto os quadradinhos. Os dois jeitos vai dar certo. E aqui, ó, a janelinha da frontal e a janelinha da lateral. Ela começa aqui está oculto e aqui atravessa. Aqui atravessa, aqui ela está por baixo e aqui ela está forte. E aqui, fecho, faço o contorno, aí a gente finalizou a superior. Segunda questão. Lendo o enunciado, olha lá, represente as 6 vistas principais, frontal, lateral esquerda, posterior, lateral direita, superior e inferior do objeto. Mesmo esquema da primeira. Primeiro a gente analisa a peça, verifica o espaço que foi dado dos quadradinhos, adota a escala mais adequada. No caso aí, se a gente usar o quadradinho valendo 2 unidades, vai dar certinho. Então aqui a gente vai demarcar o posicionamento, vamos fazer aí as 6 vistas. Começa lá, lado direito, frontal, vou fazer delimitar a peça. Superior, ela tem 10, 12 e 10 de altura. Largura, profundidade. Lado esquerdo, posterior e a inferior. Vamos começar com as 3 principais. Então, quais são as 3 principais? As 3 que a gente está enxergando. Frontal, lado direito e superior. Então, na frente, a gente vê um L. Está lá o L. Demarca ali a região onde tem uma entrada circular, então ela está mostrando 7 até o eixo. Então aqui é a marcação do eixo. E tem um raio de 2. Então vou andar 2 para cada lado, vou delimitar e vou fazer o arco de 2. Reforço aqui e apago aqui, né? O eixo, então aqui é o centro do arco. Na mesma posição, a gente tem um recorte aqui embaixo. Só que esse recorte, ele é num planinho inclinado. Então, a gente tem que achar o planinho inclinado. Depois que eu fizer o planinho inclinado na lateral, eu rebato a altura dele aqui. A gente sabe que ele não termina aqui, ele vai subir um pouco. Quanto é essa medida? Não tem. Quando eu rebater do inclinado, eu acho essa medida. Então, eu vou fazer agora a minha lateral. Lateral direita no lado esquerdo. Começo aqui, desço nessa mesma altura, para baixo 4. Daqui vai começar o meu planinho inclinado, que acaba aqui na altura 2. Então, é só ligar aqui a altura. O recorte está lá mostrando que ele entra 4. Então, eu vou contar aqui, do final da peça, 4. Então, ele estaria aqui. Vou mostrar ele no tracejado. Esse ponto é o que eu vou rebater para achar a altura dele aqui. Então, está lá o meu recorte. Aqui, o início do plano inclinado. Então, eu vou marcar na superior, essa linha, na frontal, desculpa, o início do planinho inclinado que está aqui na frente. E nessa aqui, vou marcar o tracejado do furo e a linha de eixo. A lateral, existe essa parede lá atrás, então eu reforço a parede. Então, eu tenho o detalhe desse furo central e o detalhe do arco. Olhando de cima, vou rebater a superior, vou ver aqui e essa parede para cá.
Vou delimitar aqui o tamanho do arco, do furo em arco, nessa face. E aqui a entrada desse aqui. Aqui a gente sabe que vai 4. Então, vou entrar até o 4. Abro aqui e faço o contorno. Esse é um furo arredondado, então eu vou mostrar a linha de eixo. A superior está completa. Agora eu vou partir para as simétricas, né? Superior com inferior, frontal, posterior, lateral direita e esquerda. Então, o que vai acontecer? Eu vou reproduzir, só que agora com os elementos ocultos, né? Então, a lateral esquerda vai ficar igualzinho à direita, o contorno, só que agora tudo tracejado. Então, ela vai ser, desce 2, marca 2 de altura, faz o plano inclinado, 2 aqui da entrada, o arco, a linha de eixo. Essa é a lateral. Então, ó, a posterior vai ser o oposto da frontal. Vamos marcar o L, todo tracejado. Aí, o furo, né, começa aqui no 7. Raio 2, desce, faz o arco. Esse vai aparecer, né? A linha de eixo, o centro dele é aqui. Essa tracejada do plano inclinado. E aqui tem o furo, né? A altura do furo é a mesma que a gente já rebateu. Só que nesse caso vai ficar tudo tracejado. Essa mesma altura que eu rebati lá, eu rebato aqui. Então, a posterior, vou apagar as linhas de construção, porque aqui com o giz fica muito... O arco a gente vê, né? Porque é um furo. Ele atravessa para um lado e para o outro. Agora, a última inferior. Então, eu vou marcar, mesmo que eu fiz na superior, agora eu marco para a inferior. O furo, né, que é dessa largura, vai entrar e vou ver. O furo eu vejo. Vai até aqui, 4 para baixo. Reforço aqui. E o arquinho todo tracejado, com a linha de eixo. Aí finalizamos as 6 vistas, certo? Vamos lá, pessoal. Terceira questão. A partir da peça simétrica apresentada, represente vistas frontal, superior e lateral esquerda do objeto. Aqui, se a gente observar o objeto, não tem a setinha da frontal. Então, o que eu tenho que fazer? Analisar que ele pediu frontal, superior, lado esquerdo. Então, relembrando lá, ó, se ele pediu o lado esquerdo, essa é a frontal. Então, o posicionamento vai ficar frontal, superior, lado esquerdo, à direita da frontal. Observando as medidas da peça, a gente vai adaptar as medidas ao quadradinho. Então, a gente vai achar uma escala que dê para a gente fazer o desenho, adaptando aí. Nesse caso, se a gente adotar o quadradinho valendo 5, vai ficar uma boa escala para esse desenho. Se a gente observar a peça, ela tem elementos arredondados, tem aí o cilindro. Então, melhor coisa é a gente começar pela vista superior, que aí a gente já faz a representação do cilindro para rebater para as outras vistas. Então, vamos aqui na superior. 60, 40, então essa é a superior. Vamos achar o centro. Bem aqui, vou só delimitar aqui o meio da peça. O meio da peça, e a gente vai ter 15, se a gente adotou 5, 3 quadradinhos. Aqui no 15 é o centro. Então, aqui é o centro. A gente tem 2 circunferências. Furo passante de 20, diâmetro 20, e o furo passante diâmetro e o outro rasgo de 28. Então, 10, né? Raio 10 para o de 20.
Marca 10, 10, 10. E o outro, se é 28, vamos marcar 14. Vai quase... Aqui, só até aqui. Então vai ficar um bem... Será que... Então, a gente tem aí os dois furos. Além dos dois círculos, a gente tem aí um rasgo, né, que está passando aqui na peça, também bem no meio, 15 de largura. Então, ele está aqui, né? Vamos marcar ele aqui, 10, 15. Ele atravessa, fura aqui, rasga tudo. Continua e vai até... Como ela tem um planinho inclinado, depois a gente vai delimitar onde ele termina. Vamos continuar ele aqui bem fraquinho. Depois, quando a gente fizer a frontal, a gente vai delimitar onde ele para, que é pelo plano inclinado que a gente vai saber onde ele para. Para delimitar o plano inclinado, a gente tem aqui 30. 10, 20, 30. Opa! Aqui a gente tem o limite, o inclinado é para cá. Então, o inclinado depende de eu fazer a frontal. Vamos limitar aqui a frontal até o 30, está marcado aqui. A altura, 10. Aqui o meu inclinado. Para baixo, aí eu venho com ele aqui. Ele vai aparecer tracejado. Então, eu vou marcar. Então, ele vai aparecer com oculto, né? Elemento. Esse ponto é o que eu vou rebater para mostrar onde ele termina na superior. Então, aqui eu estou enxergando até onde ele encontra. Aqui é o furo, então eu apago o furo. E aqui a parte do inclinado eu vejo reto. E a parte de trás da peça. Depois a gente vamos marcar aqui. Ele entra até... Esse é o furo passante, então se ele é passante, eu reforço ele até embaixo. O recorte pega, tá abrindo a peça, então o furo maior vai sumir, a peça fica aberta. O maior eu apago. Vou apagar. Então, ela vai ficar aberta e aqui... também aberto. Vamos reforçar o raio maior. Raio maior. Lá no chão, aqui, na verdade, fecha. Tem lá embaixo, né? O limite desse pedacinho aqui. Aqui não, vai direto. Na frontal, o que eu tenho que reproduzir? Essa parte aqui vou rebater. Então, eu vou ver essa linha tracejada só até a altura dela. A altura dela está marcando aqui 10. Então, 10 são 2 quadradinhos. E aí, a de dentro. Essa de dentro é onde cruza. A de dentro vai estar só aqui nesse pedacinho. Depois o raio, aí sim o raio desse aqui. Acaba dando no mesmo lugar dali. Aqui eu apago, que é o furo. Então aqui eu tenho o detalhe do furo. Se é furo, vou mostrar
linha de eixo. E nesse aqui, né, eu faço o eixo cruzando. Eu estou vendo de cima, então eu posso representar o eixo cruzando. A vista lateral, então eu vou puxar a lateral, o contorno dela está aqui. O que eu vou ver na lateral? Essa frente, vou ver uma linha do inclinado, marcando o inclinado. Esse rasgo, que é de 15, posso rebater pelo 45, ou posso pegar o meio da peça e já contar lá 15 para cada lado. Então, 15, 15. Quanto ele desce? A gente vai olhar lá, também 15. Então, esse aqui vai descer até o 15. A altura 15 está aqui. Esse a gente vê certinho, aberto. Em volta dele, eu vou ver um pedaço desse, raio de 14, até aquela primeira alturinha ali. Aí eu rebato daqui. E o raio da menor. Então, o que vai dar? Aqui. Esse atravessa. Continua aqui. Na lateral vai ficar a linha de eixo para mostrar que tem os furos. Então, essas são as 3 vistas da última peça, certo?